E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes e aqui ao meu lado a minha querida amiga e companheira de bancada, Beth Correia. E hoje, neste episódio, nós vamos conversar com uma mulher, gente, que transformou a experiência do tempo em fonte de pesquisa, empatia e esperança. A nossa convidada de hoje é jornalista, fundadora da Press Página e autora do livro 50 Mais, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. Vamos falar de felicidade, maturidade e a coragem de reinventar-se depois dos 50, porque afinal, gente, envelhecer não é o fim, é só um início e um recomeço repleto de significados. Seja muito bem-vinda, Heloísa Helena Paiva, querida. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pela tua presença, viu? Obrigada, Beth. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui. Prazer o nosso em te receber. Muito. E para começar, a gente não podia deixar de te perguntar o que te despertou a vontade de escrever o livro e, assim, curiosamente, por que do título? Como é que você chegou nesse título? Olha, o título foi meio que inspiração mesmo. E eu cheguei na vontade de escrever esse livro muito por conta de uma demanda pessoal e de ver amigas, assim, pessoas muito próximas a mim, vivendo uma fase difícil da maturidade, que é justamente quando você está no fundo da curva da felicidade, ou seja, quando você tem filhos ou adultos ou ainda adolescentes, ao mesmo tempo você tem uma carreira, você tem pais idosos, muitas vezes para cuidar, às vezes também um relacionamento esvaziado ou precisando se transformar. Então, assim, eram várias demandas, menopausa, inclusive, e tudo isso se juntava numa falta de expressividade, uma falta de vontade. São pessoas assim que eu via, inclusive eu mesma, que adorava o que fazia, se dá muito bem na família e tal, mas que estavam infelizes, porque quando você dá conta de muita coisa, você se sente invisível. E ser invisibilizada não é uma coisa muito boa, e a gente vai aprendendo na maturidade que isso precisa mudar. E foi aí que eu parti para escrever esse livro. Foi uma demanda assim, pessoal e muito em função de amigas minhas também. E depois eu percebi, conversando com outras mulheres e estudando, pesquisando, eu vi que é uma coisa quase que generalizada. A partir dos 45, 50 anos, as pessoas se sentem assim, as mulheres especificamente. Como você acha que a tua experiência profissional te ajudou a ter esse olhar íntimo para as mulheres 50 a mais, Heloísa? Bom, Roberta, minha profissão é jornalista, né? Eu sou jornalista e há 24 anos eu comando uma agência de comunicação, assessoria de imprensa, gestão de reputação. Então, a gente já atendeu assim, mais de 200 empresas. Cada empresa tem várias mulheres. E alguns ficaram com a gente assim, 10, teve até caso de 18 anos, né? Então, a gente tem uma proximidade com pessoas muito no nosso dia a dia, e aí você começa a entender assim o íntimo da pessoa, não só o ego que a gente lida muito como assessor de imprensa, mas também o fiozinho, sabe, aqueles meandros, assim, o que a pessoa está fazendo a pessoa infeliz. Você ouve muito, é quase como uma psicóloga, porque você ouve muitas reclamações e queixas pessoais no ambiente profissional. Então, assim, eu me capacitei muito. Antes de trabalhar com assessoria de imprensa, eu também trabalhei em revistas femininas, que era outra coisa que eu recebia. Que maravilha! Muitos e-mails, enfim. Você adquire a habilidade que você já tem da escrita com todo o teu conhecimento pessoal de todos esses temas que você está trazendo para a gente. Né? E aplica a inteligência emocional para lidar com tudo isso. É isso mesmo. E aí eu fui estudar, né? Porque, enfim, você não pode chegar com um livro só na base da minha própria experiência. E aí eu fui ver outras, o que se falavam, né? Pessoas com uma grande expertise, e trouxe tudo para o livro, com dicas, enfim, são coisas práticas que a gente pode acrescentar no dia a dia para melhorar a nossa vida depois dos 50 anos. Sem dúvida nenhuma. E teve algum episódio específico na tua trajetória que te fez repensar a maturidade?
Alguma coisa em especial? Sim. Bom, na trajetória, assim, quando a mulher vai ficando madura, na trajetória da gente tem muitas coisas, hein? Entre elas, o relacionamento a dois, que às vezes passa por crises, às vezes passa por traições. Você tem que digerir isso tudo, e na maturidade, às vezes, você até dá um passo para trás, aceita, repactua o que você tinha acordado antes. Então, isso tudo faz parte, né? Nossa, que importante isso. Repactua, né? Repactuar, eu acho que é muito importante. Porque quando você tem 20 e poucos anos e está apaixonado e tal, você nem imagina que na frente lá você vai ter que repactuar o que é prioridade para um e para outro, não é? Outras pessoas estão com relacionamento super esvaziado, têm um marido, enfim, mas o relacionamento já era. E a pessoa, às vezes, fica presa nesse relacionamento, isso que eu encontrei. Porque eu não sou de ficar presa no relacionamento, mas eu encontrei pessoas que ficavam por medo de sair desse relacionamento. Você disse em relação às mulheres, porque eu percebo às vezes que as mulheres são mais corajosas em em quebrar esse vínculo e recomeçar a vida, mais do que os homens. Você viu isso também nas mulheres? Eu vi isso também, Beth, porque as mulheres que têm condições financeiras e autonomia para se manter, elas são mais decididas. Sim. Mas as mulheres que dependem ou emocionalmente do parceiro, porque tem muita mulher assim. Sim. Emocionalmente. Sim. Ou E financeiramente. não interessa a classe, não interessa a não. condição. Há muitas mulheres que são dependentes emocionais. Sim, né? não importa a classe mesmo, porque eu encontrei até pessoas que tiveram uma vida excelente, mas que da mesma forma que dependiam do pai, passaram a depender do marido. Sim. Então, não sabem o que é se livrar dessas algemas e ter uma vida que ela gostaria de ter. E quando você pergunta a minha experiência pessoal, eu vivia o seguinte, eu tinha, há poucos anos, um pouco antes de escrever o livro, eu me encontrava, assim, super apagada, mesmo adorando o que eu faço, até isso eu estava apagada, porque eu tinha que cuidar da minha mãe idosa, que infelizmente morreu esse ano, ainda estou elaborando isso. Sinto muito. Mas eu tinha que cuidar da minha mãe e, ao mesmo tempo, tinha demandas na minha família. Então, assim, eu sempre fui muito aquela pessoa que ajuda a família inteira, inclusive financeiramente. Você Me filha única? reconheço. Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos. 2 irmãos. Mas eu também os ajudava. Então, aí fica uma pergunta, né, que eu penso muito, e a gente, inclusive, já conversei bastante com a Roberta sobre isso, o cuidado é muito feminino, né? Sim. Então, a gente tem esse encargo de cuidar tanto das crianças, como também dos pais idosos, Exatamente, né? é a Mesmo geração quando tem, às sanduíche. vezes, 2 irmãs, irmã, é o que você falou, quando a gente não tem os filhos pequenos, a gente tem os pais. E quase sempre quem cuida são as filhas mulheres, né? Sim, e muitas vezes você tem um filho que já é adulto, netos e o pai idoso. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É Aí uma você... sobrecarga, sobretudo, Muito, né? Uma muito. sobrecarga. E eu acho que a gente também, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que as mulheres, elas, quando assumem a coisa de cuidar muito cedo, e cuidar eu digo no sentido amplo da coisa, como você mesma colocou, financeiramente, ajudar no contexto geral, emocionalmente, aquela coisa de dar as mãos mesmo para quem está no núcleo 1, e depois no 2. Sim, verdade. A gente acaba assumindo papéis que são difíceis da gente se livrar deles depois, né? Exatamente. Eu sou uma dessas pessoas, porque eu sempre gostei de controlar tudo. Eu também. Então, e aí a gente acaba aos poucos aprendendo que ao invés de controlar, a gente tem que gerenciar, Exatamente. mas delegar. E saber delegar. Saber Isso é um delegar. aprendizado, saber Eu acho que esse é o Exatamente. maior exercício do dia a dia, sabe? Até para que a gente consiga tirar da gente uma coisa que nós mesmos nos colocamos. Exatamente. Porque quem nos dá esse papel somos nós. Sim. A gente vai para lá, bota uma couraça e fala, eu resolvo, eu faço, aconteça. Exatamente. Só que a gente não dá conta emocionalmente disso. Só que daí você já acostumou todo o seu entorno. que você vai resolver. Exatamente. E para você se livrar disso, algumas pessoas nem conseguem se livrar disso, elas simplesmente caem doentes.
Eu tenho esse problema. Eu tive que fazer esse change, sabe? Eu posso te dizer que na minha vida, durante a minha vida, eu tive que fazer isso. Eu tive que mostrar que eu era um ser humano comum, mortal, que eu tinha dores, que eu quebrava, que eu estava frágil. Você também era frágil, exato. E que eu precisava de colo, e que eu não, né? Que assim, embora eu fosse muito da doação, que vazia você também não dá nada. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Como é que a gente só dá o que a gente tem? E se você está esvaziado, é exato, se você está esvaziado, que força você dá para o outro? Que alimento você proporciona? Nenhum, porque você não está dando para você. Não, porque se você não se cuida, você não tem para dar nem para você, nem para ninguém, né? Mas esse é o ponto do livro. Porque a gente não tem tempo para se cuidar. Quando uma pessoa tem todas essas demandas, uma mulher cuida de tudo, e ainda tem a pressão no trabalho, e ainda tem o etarismo, e ainda você quer se sentir bonita, e ainda o médico fala para você ir para academia 5 vezes por semana. Toma isso e toma aquilo, não esquece aquilo, passa negócio no cabelo, e ainda tem o amor, porque a gente C. quer se sentir amada e desejada. E tem o amor, tem o amor, mas o amor também vinculado, às vezes você vê que, ele não me dá muita atenção, mas conversou com uma mais nova ali, todo animado. Então, assim, tudo isso está na cabeça de uma mulher de mais de 50 anos. E aí a gente precisa equacionar isso de uma forma a livrar esses pesos, dar mais segurança para essa mulher, mais autoestima principalmente. E ela é serviço nosso trabalhar isso na gente. Fomentar o amor próprio. Exatamente. Em primeiro lugar, é o ponto certeza. de partida, né? E só a gente pode fazer isso. Só a gente pode começar. Querida, o que acontece? Vamos falar de curva U da felicidade? Vamos sim. O que acontece no fundo do poço da curva e como algumas mulheres emergem mais fortes? Tá. Eu também te perguntaria, assim, de uma maneira ampla, o que é, para quem nunca ouviu falar esse termo, o que é a curva U da felicidade? Claro, então. A curva U, alguns cientistas já vêm estudando isso há muitos anos. E a curva é o seguinte, tem o formato da letra U maiúscula e numa pontinha, que para mim é a esquerda, para vocês é a direita, estão os jovens lá pelos 20 e poucos anos. Um jovem de 20 e poucos anos olha para uma pessoa de 40 e acha velha. Sim. Isso já é um defeito. Agora eu acho jovem. Então, isso é um defeito da nossa formação, porque a gente deveria ser educado desde cedo a se enxergar nas pessoas mais velhas, próximas a gente. Então, você se enxergar na sua mãe, eu não quero ser igual a minha mãe. Tá, mas você vai ser sua mãe melhorada do jeito que você quiser. Mas você tem que se enxergar que você vai envelhecer. Vai ser sua mãe. Exato. De alguma maneira. De alguma maneira. Então, o que acontece? Essas pessoas com 20 e poucos anos, na maioria das vezes, elas estão no topo da felicidade, porque ainda elas não têm o peso que a gente vai carregando aos poucos. Então, conforme você vai escolhendo sua profissão, entra na faculdade, você tem que se formar, aí começa o trabalho, demandas muito difíceis e cada vez mais agora com a inteligência artificial vai dificultar para esse pessoal de 20 e poucos anos. Então, você vai descendo esse bracinho da curva U. E aí você pode se casar, pode não dar certo, ou pode ter problemas familiares, aí você pode perder o emprego. Então, tudo isso vai se acumulando até por volta dos 45, 50 anos, quando você está no fundo do poço. Dessa letra U. Dessa letra U. E isso, então, é o fundo do poço. Uma pessoa de 40 e poucos anos também acha uma pessoa de 60 velha. É sempre 10 anos depois que é o mais 10 velho, ou né? 20, assim, você acha, ela já é velha, eu tô ainda com 40. Eu tô com 50, então pra mim uma pessoa de 65, 70, que já é uma pessoa mais velha. Mais velha. Então, mas eu já tô com 59. E aí eu te digo, quando você chega nessa idade, você fala, cara, mas tá tudo aqui. Até a adolescente que eu fui tá aqui. Exatamente. A estudante tá aqui, a menina da faculdade tá aqui, a foca no jornalismo tá aqui. Então, assim, e tem muita coisa que tem para acontecer pela frente. E o que acontece que os cientistas dizem é que depois dessa curva, desse fundo do poço, vem coisa boa. Porque a maturidade te traz primeiro essa visão de falar, a gente não está velho o suficiente assim, para se achar que não tem mais chance, que não tem mais... Para se abandonar. Exato. Para abandonar oportunidade sonhos, de transformar. Oportunidades.
Exatamente. Então, assim, o que eles veem é que, efetivamente, as pessoas mais velhas vão ficando mais flexíveis, elas também têm mais tempo para cuidar delas mesmas, vão percebendo que a maturidade te traz uma sensatez, um olhar melhor sobre as situações que antes te deixavam exasperada, assim, Mais super ansiosa. equilíbrio, Menos mais certezas, inteligência. Sim. E menos certezas. Menos certezas. E isso te libera de um monte de coisa. Inclusive, você para de achar que tem que prestar contas de tudo que você faz para os outros. Para a sociedade. É. Exatamente. Porque muito da gente, quando é nova, a gente pensa, não, mas o que vão falar? Então, assim, depois de uma certa idade, e eu já estou nela faz algum tempo. Eu também. Nós estamos. Você começa a falar, não, mas eu vou fazer isso porque eu acho que é o correto, é o melhor para mim, e ponto. Você não se preocupa com a opinião dos outros, nem com as sentenças que te passaram lá atrás, né? Porque tem muita gente que é sentenciado lá atrás, porque o pai ou a mãe direcionaram para determinada carreira. Para cumprir protocolos. Protocolos. Que a sociedade nos enfia goela abaixo. Inclusive sociais, né? Sim, Casamento, principalmente. no casamento. Sim, exato. Principalmente, carreira e casamento são os principais Filhos. Filhos também. Né? É. Você tem que cumprir isso aqui, porque senão Todo você não um faz programa. parte do modelo. Exato. Mas eu vi um vídeo agora recente do Leandro Carnal falando sobre a terceira idade, idosos, enfim. E ele falava assim, que a gente tem que tomar cuidado para não entrar num lugar que a sociedade nos coloca, a família também. Que é aquele tio que chega num almoço, num jantar, alguém coloca no canto e fala, oi tio, você tá tudo bem? Você tomou seu remédio? Quer uma sopinha? Como se ele já tivesse. Você vai dar pro seu tio um creme. Você não pensa que ele tem vida sexual, que ele pode ter uma vida amorosa, que ele ainda é ativo, que ele ainda é consciente, que ele ainda tá prestando um serviço para a sociedade. Ele não tá encostado num canto, Ele tá né? vivo, sobretudo. E como tem uma frase muito conhecida, que eu não sei de quem é, mas que eu ouvi muito já, que a morte me encontre vivendo. A gente não pode morrer em vida, né? Exato. Mas eu acho que é muito uma responsabilidade primeiro do indivíduo, sabe? Eu acho que se esse sobrinho trata o tio dessa forma... É porque então, o tio se permite ser claro. tratado dessa Com forma. certeza. Eu também Exatamente. acredito. Eu Eu acredito também que acredito. tudo é uma questão de comportamento. É como Exato. você se mostra para o mundo. É como você chega no mundo. Exatamente. É como você está ali disposto ou não no teu dia a dia. Eu acho que é natural até que seja assim, né? A maneira como você se coloca, que fala só sobre você, vai nos trazer esse feedback Sim, é de como uma os maneira outros, ou outra. é a informação que você está passando para os outros. Exatamente. O tempo inteiro a gente O está tempo comunicando, inteiro. né? Na Exato. nossa trajetória, para a família, para a sociedade, enfim. Exato, com o seu comportamento, se você chegar numa festa e você se isola e fica sentado e não troca uma palavra com ninguém, é complicado também, porque as pessoas vão achar que esse é o seu limite. Sim. Não dá para muito mais longe do que isso, né? Não dá. Acho que você já falou sobre isso, mas o que a gente queria te perguntar também é quais fatores externos, né? O trabalho, a saúde, a rede de apoio impactam mais nessa curva. Mas a gente acabou de falar, né? Você falou um pouco, na verdade, de tudo isso impacta, né? Sim, dinheiro. Dinheiro impacta muito. Opa! Etarismo impacta demais. Semana passada, eu fui no Fórum da Longevidade. E eles tocavam nesse assunto, que em 2050, ou seja, daqui a pouco, daqui 25 anos, em 2050, mais da metade da população brasileira vai ser 50 a mais. E a sociedade não está preparada para isso. Então, a gente hoje sofre esses efeitos, né? A sociedade não está preparada, a indústria da moda é uma das piores, a de beleza. Ainda, né? Sim, a de Eu beleza posso e dizer moda. isso de cátedra. Né? Exatamente. Estou bastante apoiada em bagagem para falar sobre isso. Violência contra as mulheres, enfim, tem muita coisa que precisa ser aparada, né? Agora, quando a gente fala de fatores externos, também tem os positivos. Então, a primeira coisa que eu aconselho é rede de apoio, e principalmente de outras mulheres. A gente está numa época bárbara que descobriram a palavra sororidade. Exato. Então, a gente ouve agora, vira e mexe sobre isso. E é nada mais, nada menos do que você respeitar, valorizar
a outra mulher se enxergar no outro. Apoiar. Ter mais empatia, né? E ser solidária mesmo. Então, eu acho assim que uma das dicas que tem para passar essa fase melhor é cultivar mais amigas. Então, se você, durante uns anos, você só deu atenção para sua família, o que é muito comum, você só sai em família, você só viaja com seu marido ou com pessoas do seu relacionamento familiar mesmo, de repente você se sente muito sozinha. É nesse ponto que você às vezes vai se sentir invisível, porque cada um, mais jovem, vai ter outros interesses. E quando não estiverem com você, você vai estar sozinha. Então a dica é: retome amizades antigas, pega lá a sua agenda e ou ver nas redes sociais. Pô, aquela pessoa foi legal comigo quando eu fazia natação ou quando eu estava na faculdade. Retome amizades antigas e cultive novas. Que interessante você falar isso, porque, te interromper, mas assim, eu estava num jantar ontem e uma das minhas amigas estava comentando da nossa idade, também estava comentando isso, que ela ouviu de uma jornalista, também jornalista, que hoje também está com 60 e poucos, dizendo que ela se dedicou tanto ao trabalho que hoje ela está se sentindo super isolada. Sim. Ela não está casada, ela não tem namorado e ela não tem amigas. Porque ao longo dos anos, ela não cultivou as amizades. Ela priorizou o trabalho, esqueceu então agora ela diz que resto. se sente bem sozinha. Algumas pessoas não se sentem. Recentemente eu vi uma entrevista da Marília Gabriela, por exemplo, e ela falava isso claramente. Ela falou: durante a minha vida social era relacionada, como muitos jornalistas, inclusive artistas, era relacionada ao meu trabalho. Sim. Muita gente tem vida social com pessoas do trabalho. Quando você se aposenta, quando você sai de uma empresa, você perde toda aquela sua rede. Aquelas relações que você tinha no dia a dia, né? E você se sente sozinha. Sim. E você ser sozinha, fazer coisas sozinha, por opção, é até indicado. Você aprender a ir no cinema sozinha. Não tem ninguém para ir no teatro? Isso. Vou sozinha. Não é? Eu faço muito isso. Cinema, é muito importante. Sozinha, mas eu tive que me adaptar, porque também eu acho que acontece um movimento, assim, de maneira quase que obrigatória. Eu tenho visto muito isso. É quando você se separa. Eu já fui casada 3 vezes. Meu último casamento terminou há 4 anos. Quando você se separa, raras são as vezes, e os amigos, que continuam com você, né? Porque eu percebo uma coisa, a gente falou muito sobre mulher e sororidade, mas eu percebo que você, em alguns momentos, passa a ser uma ameaça para aqueles casais que estão postos. Você percebe? Seus amigos, eu queria muito o seu olhar sobre isso também, porque eu senti isso na pele. E então você caminhava com aquele núcleo, separaram, etc. E aí você quer continuar pertencendo, porque você fez amizades, você criou laços, você criou vínculos. E aí, algumas pessoas... para algumas pessoas você vira uma ameaça. Agora porque solteira, agora a Roberta, né? está solteira, ou a Heloísa está solteira, a Beth está solteira. Então ela é como se você não se enquadrasse mais naquele formato. Naquele entende? grupo ali, né? Sim. Naquele grupo, quer dizer, você passou a ser uma outra pessoa e você continua a mesma. Você simplesmente não tem mais a figura ao teu lado, né? Já passei por isso também. Eu também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso diz mais sobre eles do que sobre você. Eu também Perfeito, acho. Eu também perfeito. acho. Então é o seguinte, isso é uma mentalidade que está nas novelas, inclusive, porque é uma coisa antiga. É um ranço que vem sendo trazido do machismo estrutural. Sim. Então, você não vê isso nas novas gerações. O pessoal que está com 30 anos para baixo não é assim. Não é. Muito mais aberto, livre de preconceitos, muito mais com a cabeça arejada. As pessoas Graças mais a antigas, Deus. felizmente. Que vem uma nova geração. Graças a Deus. Estou trabalhando para... Eu já contribuí com 2. Eu já contribuí com uma. Eu com um também. Olha aí. Contribuímos. Então, é o seguinte. Então, eu acho assim que é uma tristeza que a gente passe por isso, mas isso diz mais sobre eles, diz mais sobre aquelas mulheres, inclusive, homens machistas e mulheres inseguras. É um casamento. Nossa, é uma
Então, assim, casais, assim, a mulher, quando é insegura, ela vai te afastar, ainda que você esteja casado e seja um pouco mais livre, mais solta, Sim. ela já vai se afastar de você. E é uma pena que algumas pessoas ainda tragam isso, esse rancinho dentro delas, porque isso diz muito, assim, sobre personalidade, sobre um defeito mesmo, que eu acho que a gente, quando envelhece, a gente tem que se livrar disso. Exato. Eu mesma já fui uma pessoa ciumenta quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas, obviamente, quando você cresce e você amadurece, você não traz esse tipo de negatividade para a sua vida. Você não controla, a gente te deixa aprende doente. que a gente não controla. Exato. A gente não controla ninguém, a gente não controla o sentimento de ninguém, a vontade de ninguém. Exato. É sobre isso. Falando exatamente sobre o tema, felicidade é redefinir expectativas ou poder ir se livrando delas? Olha, Suspiro. É uma boa pergunta, não é? É ótima. Eu acho que felicidade é você encontrar sua autonomia. Você se encontrar com a sua autonomia. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não só físico, como hoje mesmo, a gente é muito incentivado a fazer musculação. Antes era... Você falou 5 vezes, né? Faça mais aeróbico do que musculação. Mais recentemente, os médicos estão bombardeando a gente com musculação. Porque você tem que ter autonomia, quando ficar com mais idade, para levantar e sentar, para não depender de um apoio, de uma bengala, de pessoas. De Ou que a gente possa adiar isso. Que possa jogar mais para frente. Exato. Ou não usar, porque eu, por exemplo, no caso particular da minha mãe, que morreu com 93 anos, mas ela era feliz. Ela era uma pessoa sempre assim, sorrindo, interessada em conversar e tal, passear. Então, não era o tio que fica no canto, que as pessoas têm pena. Ao contrário, a gente convidava ela para as coisas porque era legal tê-la conosco. Companhia dela, né? Por mais problemas de saúde que tivesse. Então, eu acho assim, quando a gente vai envelhecendo, acho que a grande sacada é você ter mais autonomia, desenvolver autonomia. E aí você começa a autoestima, autocuidar. Isso, vem vários autos aí, né? Exatamente, eu acho que é tão natural esse processo, você. Né? E é uma reação em cadeia, né? Você, a partir do momento que se dá esse amor próprio e essa disposição e essa disponibilidade para a vida, para si mesma, tudo isso acaba vindo, né, de uma maneira mais natural. Vem, e quando você começa a dar atenção para você e começa a analisar a tua situação hoje, na sua vida, o que poderia ficar melhor, onde eu gostaria de chegar daqui 5, 10 anos, você começa a regimentar recursos para que isso aconteça. Então, por exemplo... hoje muita gente tá incentivando até as pessoas que não fizeram faculdade até essa idade a fazer uma faculdade, ou aquelas que não eram felizes na carreira, mudar de carreira, a estudar, mudar de carreira, fazer um curso, uma recapacitação para quem está um tempo fora do mercado de trabalho. Então, assim, você sentir com essa autonomia e com essa autoestima que você é capaz de ter uma vida plena, feliz e positiva. Então, assim, eu penso que tudo vai da autonomia mesmo. Essa é a palavra para mim, a chave, assim, autonomia. De você começar um hobby, de você começar a fazer um curso de línguas com 50, com 60... E você sabe que os hobbies são muito indicados, eu falo isso também no livro, eu dou várias dicas de hobbies, assim, porque quando você faz um hobby, você também conversa com você, na maior parte das vezes. Você está ali concentrada, num silêncio, prestando atenção, e você conversa com você e aquilo te desestressa. Então, ajuda muito a mulher madura a ter um momento de calma mesmo, que ela possa se dedicar a uma coisa que não seja os outros. Uma atividade prazerosa, Exato. Né? Você mesmo, né? Eu costumo dizer que hoje o meu hobby, que graças a Deus está atrelado ao meu exercício físico 4 vezes por semana, que é o Pilates. São 5, hein, Roberta? Bota mais um aí. Eu também estou psicologicamente. Eu estou muito nessa pegada, sabe, com Pilates. Assim, eu acho que é um momento que eu estou extremamente conectada comigo, com o meu físico, o meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo emocional. É uma coisa para mim. Exato. E é uma terapia. Sim. E é o exercício. E é um exercício. Exatamente. E vai te ajudar hoje, amanhã e depois. Isso. E é o que você falou, é o que a gente constrói no nosso cotidiano hoje,
todos os dias, nos nossos hábitos, vai determinar como a gente vai viver para frente. Acabar. Isso só vai melhorar, vai melhorando. Acho que isso tem muito a ver com o que eles falam da curva da felicidade. Porque se você está cuidando de você hoje, daqui 10 anos você está ainda melhor. Mesmo quem nunca cuidou, eu sou uma pessoa que eu confesso, sempre fui muito das atividades intelectuais. Eu também. Então eu dava pouca, eu nunca gostei de frequentar a academia. Nossa, eu também detesto. Então, mas a gente começa a ver... Falar que eu vou assim sorrindo, eu não vou não. Então, mas se eu começar hoje, daqui 20 anos, quando eu estiver lá pelos 70 e tantos, 80 anos, eu vou estar muito mais, com uma musculatura muito melhor, e é quando eu vou precisar mais ainda do que hoje. Então, é sempre tempo de começar. E eu vejo, assim, exemplos fantásticos. Você tem Fernanda Montenegro, 96 anos. Gente, ela outro dia falando... Lúcida. O ano passado, ela reuniu 18 mil pessoas no Ibirapuera, porque leitura da Simone de Beauvoir. Maravilhosa. Foi maravilhoso isso. Ruth Rocha, que escrevia para crianças, né? Escreve ainda. Ainda é uma autora de prestígio, 94 anos. Maurício de Souza, para falar de um homem, para não dizer que nós somos também... Estamos só puxando o saco aqui. Sexistas. Maurício de Souza já tem 80 e tantos anos, acho que 89 anos. Lançou um filme sobre a vida dele agora. E está lançando filme. Então, assim, a gente percebe que enquanto muitas mulheres de 40 e poucos anos, 50, estão achando que estão no fim da carreira, que já não tem chance de ser feliz na vida, nem na vida pessoal, nem profissional. Exato. Gente, depois que eu vi Bibi Ferreira cantando Edith Piaf, eu fui vê-la no Frei Caneca. Eu falei assim... Ai, gente, eu foi demais, assim, sabe? Nossa, eu saí admiradíssima daquela apresentação. O que era aquela mulher? Né? Então, a gente tem que se espelhar nesses bons exemplos. É tipo copia e cola. Copia e cola. Eu quero copiar e colar Fernanda Montenegro. É isso mesmo. E aí, então, já emendo no como as pessoas estão lidando com o espelho aos 50 a mais. Olha... O que você tem visto? O que eu tenho visto são muitas mulheres esquecendo delas mesmas, então elas saem para o trabalho, algumas se maquiam no carro, mas só porque elas estão indo para o trabalho. Sim. Se elas estivessem por em casa, obrigação, elas não iam cuidar do cabelo, elas não iam cuidar da pele, então eu acho que esse desleixo para com você mesma diz muito sobre você, porque você não tem que se arrumar para os outros, você tem que arrumar para você. Exato. Então, se você está nesse tom assim de desmerecimento, precisa dar uma acordada, é uma mudança de mindset mesmo. Você precisa reformular suas ideias e começar a dar atenção para você. Primeiro, ser mais gentil. Porque se a gente entra nessa onda do etarismo, a gente fica muito escrava do que estão ditando para a gente. Exato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar disso. Olha, eu me cuido porque eu gosto de me cuidar, porque eu mereço me cuidar. Exato. Porque me faz bem, porque muda o meu astral, porque muda a minha energia. Com certeza. Então, eu acho que primeiro é você ser mais generosa, porque tem muita mulher que vai para o espelho só para ver defeito. Eu preciso tirar essa espinha que nasceu hoje. Eu tô com uma verruguinha. Exato. Essa papada. Eu preciso perder aqueles 2 quilos que sempre estão me incomodando. Sempre. Gente, isso de 2 a 3. 2 a 3 é assim, no mínimo. A mulher nunca está satisfeita. Precisa perder alguns quilos, o meu cabelo cacheado tem que ser liso, o liso tem que ser cacheado. Exatamente. E você vê que existe uma nova beleza surgindo nessa fase? Eu vejo, principalmente na época da pandemia, a gente já começou a ver as mulheres deixando os cabelos brancos. Algumas, por desleixo, obviamente. Sempre vai ter quem não se cuida. Mas muitas... por uma... opção mesmo, né? Isso, por uma contrariedade ao que está posto aí pra gente e que é escravizante. Então, assim, eu vejo a Astrid Fontenelle com aquele cabelo maravilhoso, acho... Verdade. Pô, e eu vi ela se transformando, sabe? As tias saem justo, eu vi ela se transformando. Então, agora, eu a vejo e falo, poxa, é bacana. Eu mesma tô... Fafá de Belém, várias. Fafá de Belém, várias pessoas, várias atrizes internacionais também. Então, você vê, isso é muito bacana, né? E mesma coisa do cacheado, né? Tem época que é chapinha, depois, não, deixa natural. Um pouco natural, mas não crespo, só mais ou menos. Aí a pessoa vai lá com babyliss. Quer dizer, isso tudo escraviza muito a mulher, né? Não, escraviza, mas eu acho que eu preciso fazer um adendo aqui, esse papo que é muito interessante, e concordo plenamente com isso que você está trazendo.
eu sempre tive que olhar para esse meu universo e entender que eu era única, individual. E que 90% das coisas que estavam sendo colocadas ali fariam sentido para mim. Então, eu acho que é importante você entender o que faz sentido para você, sobretudo, entende? Exato. Tendência Sempre existirão. E é impossível você pregar uma tendência para mulheres tão diversas, para seres humanos tão diversos, entende? Muitas vezes aquela roupa, aquela cor, aquele modelo, aquele formato, aquele cabelo, não tem nada a ver com você. Exato, exato. Sabe? E eu vejo que tem muita gente que ainda é escrava de se adequar ao que está sendo colocado. Ou seja, da opinião dos outros. Exatamente. Tem muita gente que vive em função disso. E uma coisa bonita que eu acho também da vida é a gente poder mudar. Sim. Ah, Beth, você sempre usou cabelo curto, agora você tá cabelo comprido? Sim, agora me deu vontade de ter cabelo comprido. Exato. Tá tudo hoje ótimo. Você cortou? Sim. Nossa, com 55 anos resolveu pintar de ruivo? Eu nunca pintei, agora resolvi. E daí? E essa liberdade que é fantástica. Eu acho que é nessa liberdade que a vida você é legal. Mudar de ideia a hora que você quiser. Exatamente. Você disse que não queria filhos, agora você quer, ou ao contrário. E mudar de ideia é lindo, né? E a maturidade traz isso. Traz isso. E essa é a parte melhor da vida, eu acho, que é quando você se sente apta para fazer o que você quiser, sem depender da opinião, da aprovação dos outros. Ainda você falou como modelo, a modelo é muito um instrumento, está sempre a serviço, né? O seu corpo está a serviço. Mas mesmo assim, você tem que cultivar as suas vontades individuais, né? Obviamente. Até porque nós somos, para ter representatividade, eu tenho que pensar, eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que agregar. Então, hoje em dia, eu sou formadora de opinião. As pessoas não gostam apenas do corte de cabelo da Roberta, elas gostam ou não do que a Roberta fala, do que como a Roberta vive, o que a Roberta propõe, qual é a energia da Roberta, né? O que ela pensa a respeito de tal assunto. E eu acho que isso tem que se esparramar para a vida como um todo, sabe? Então... E eu acho que é isso a autenticidade, na verdade. Sim, você tocou num ponto interessante, porque as redes sociais trouxeram isso, né? Trouxeram um interesse maior das pessoas. Antigamente, a gente tinha aquelas revistinhas que algumas pessoas compravam contigo, não sei o que lá, capricho, para saber dos artistas, das pessoas. Sim. Mas hoje em dia, com as redes sociais... Você viu que era beijo na boca, eu comprava capricho escondida da minha mãe, e assim... Mas eu acho que as redes sociais trouxeram esse interesse por pessoas que não são só artistas. Exato. Por todos. E elas querem saber o que você pensa mesmo, o que você acha ou entende. Quem é você. Então, é uma ótima oportunidade para a gente se expressar e com responsabilidade. Exato. Porque o que falta muitas vezes é a responsabilidade de você falar, porque eu sou assim, porque eu penso assim. Não, peraí, você está influenciando muita gente, você está numa vitrine com milhares de pessoas, então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Exatamente. Até por conta da tua própria reputação também. Exato. Né? Você não pode vacilar, não é um off. Hoje em dia não tem off mais. Não tem mais off, ninguém tá off, né? Offline. Porque sempre tem alguém ouvindo ou perto de você que pode te filmar, fotografar, ouvir, reproduzir nas redes sociais. Não, é a inteligência artificial que pega a sua voz, uma foto. Ontem um amigo me mostrou isso, a inteligência artificial pegando. A gente pode tirar uma foto nós três agora, olhando pra câmera, e daqui a pouco ele fala, coloca as três dançando axé. Olha aí. E a inteligência faz um vídeo da gente dançando axé. Sim. Quer dizer, olha é um lugar bem perigoso, né? Bem perigoso. E na assessoria de imprensa, eu sempre trabalhei também muito com empresas de tecnologia, e eu vejo que isso está assim, tão profundo mesmo, não é à toa que chama Deep, porque a Deep Web, porque de fato é uma coisa muito profunda e é difícil de quebrar. Porque são muitas camadas, são muitas, e as pessoas fazem isso, vai aumentar ainda mais agora no ano que vem, que é ano de política, de eleições, então isso deve se agravar. E fora a tecnologia, ela acompanha muito assim, o homem. Quem é o homem? Acho que a gente tem que se esforçar para ser melhor nessa vida, né? Mas tem muita gente que não se preocupa muito com isso, então vai usar a tecnologia para prejudicar os outros e para levar vantagem, né? Que tipo de recomeço é mais transformador depois dos 50, na tua opinião, Heloísa? De recomeço? Olha,
mais transformador. Se é que há um fio condutor que seja mais transformador, sabe? Eu acho que o principal recomeço é você aprender a dizer não. Então, isso é transformador, a pessoa aprender, nós que somos controladoras e que controlamos já, porque a gente acha que dá conta de dar o melhor, e não é nem por mal, é pelo bem dos outros, Sim. porque a gente sabe que a gente vai fazer com que tudo esteja certo, que a criança esteja alimentada, o Mas idoso sabe qual é o meu também. problema? É que eu acho também que as pessoas não vão fazer tão bem quanto eu. Olha que prepotência. Não, mas é comum isso também. É, Se isso eu vou delegar pra complicado. você, cuidar do meu filho, mas ela não vai esquecer o remédio, Isso ela é não vai cuidar bem complicado, dele, amiga. Vamos eu rever sei. isso, vamos rever, vamos Não, rever. mas é muito comum, Beth. É muito comum. Eu tenho Eu acho que várias ninguém amigas vai assim. fazer várias as coisas que eu vou delegar pra vocês, Sim. eu acho que vocês não vão fazer bem. Exato, eu sei. E Por tem- isso que eu pego pra mim. Eu entendo, porque tem muita gente assim. Eu tenho várias amigas assim Ai, também. Fique tranquila que você não está sozinha. Você sabe onde eu tinha que fazer muito esse exercício do delegar? E aí acho que foi onde eu comecei a perceber que eu era controladora e que existia uma prepotência nisso, em achar que se eu não fizesse, o outro não iria fazer. Então, primeiro reconhecer tudo isso e depois começar a soltar e delegar quando eu fazia produção de TV. Porque eu tinha equipes gigantescas e eu tinha muito trabalho. Então, assim, ou eu delegava e confiava e soltava, ou a coisa não funcionava. Sim. Ou delegava, não tinha outra opção. Você não podia Então, estar em todos os nichos exato. o tempo todo. Era um exercício incrível e foi muito bom para mim, assim. E eu trouxe isso para minha vida pessoal, sabe? Então, hoje em dia é muito natural, dentro da minha própria casa, eu falar, eu preciso de ajuda, vocês Aham. precisam me ajudar. E É. da maneira que o outro fizer, né? Porque tem uma amiga minha que falou assim uma vez. Eu falei, eu deixei o meu filho, né? Teu filho Gabriel, de 11 anos. Eu deixei ele com meu marido. Mas eu já sei que ele não vai dar comida na hora certa, que ele vai deixar ele jogando, que ele vai deixar... Ela falou assim, Beth, a relação que ele vai criar com o filho dele é problema dele. Entende? Esse lugar de Exato. você... É. E assim, a dica é não vai acontecer nada, fica sossegada. Eu também não delegava até que eu fiquei doente. E eu fiquei internada. E eu falava, nossa, quem vai cuidar dos meus cachorros, Sim. dos meus filhos, da minha Quem vai mãe, cuidar do bem? meu Não, é trabalho? como se o mundo fosse implodir porque você não tá ali, Levei né? o computador para o trabalho, Mas- ficava internada trabalhando com o computador. Aí depois que eu saí da internação, eu falei assim, gente, a família tá igual que estava quando eu fui para o hospital. Não aconteceu nada. Do jeito que o modus operandi foi outro, foi. Mas eles estão aí, estão bem. Então a gente precisa aprender a soltar e precisa aprender a dizer não. Porque tem muita gente que quando você é essa pessoa solícita, abusa de você, se acostuma. Então ela acha que esse bônus não é um bônus, já é uma coisa incorporada ali, é um dever seu. A exceção que virou um hábito, né? Exato. Então você precisa começar por limites. Então é aquela pessoa que dá muito palpite na sua vida, você fala, não, aqui pode deixar que eu cuido. A partir daqui eu não preciso que você fale, adoro você, mas a partir desse ponto quem cuida sou eu. Então você precisa, olha, não, hoje quem vai cuidar dos pais idosos vai ser uma prima, um irmão, de filho, marido. Não, meu marido vai porque eu quero passar um fim de semana com umas amigas viajando. Você precisa ter esses momentos. Até porque ele precisa aprender a ser Também, pai. claro. Também. Você tem que dar essa liberdade, esse espaço para que Essa ele faça chance. isso. Essa chance, É uma inclusive. chance que você dá para as pessoas. Heloísa, queria aproveitar, então, nesse momento e pedir para você olhar para essa câmera aqui para conversar com quem está em casa, com essas mulheres que ainda, aos 50 anos, ou a partir dos 50, em algum momento dessa maturidade, ainda se sentem perdidas. O que você diria para elas? Algum recado? Olha, eu digo para vocês o seguinte, se você está nessa fase de chateação, de tristeza, se sentindo a última bolacha do pacote, enfim, que você saiba que outras mulheres estão se sentindo da mesma forma que você, que é uma fase que vai passar, mas que depende um pouquinho do seu esforço. Então, você comece a primeiramente dizer não para as coisas que você acha que são abusivas na sua vida. Não permita abuso de forma alguma, sabe? Aquelas pessoas que realmente abusam da sua confiança.
você olhar mais para você com gentileza. Então, se cuidar mais, muitas vezes a gente perde 2 horas só mexendo no celular e vendo reels. Então, você diminui essa atividade e vai fazer uma caminhada, vai ler um livro, vai fazer coisas que vão mexer com o seu bem-estar físico e emocional e mental. Então, e se prepare sempre financeiramente, não delegue todo o seu esforço, o resultado do seu esforço para outras pessoas. Você cuide, e se você sente que as coisas estão difíceis, você pode transformar um hobby numa segunda renda, e sempre cuidando para que você também tenha uma autonomia financeira para ter suas próprias decisões. Quer você queira, de repente, ter uma vida sozinha, mudar da sua casa, mudar de cidade, ou mudar de trabalho, você vai enfrentar, você tem que ter uma reserva, você tem que estar calçada ali financeiramente, e tem muitas mulheres que não são elas são elas que trabalham e ganham. Maior parte dos lares brasileiros, acho que, maior parte não, se não me engano, são 46% dos lares brasileiros são conduzidos por mulheres. Elas que sustentam. E muitos também são por idosos. Então, eu acho que você tem que se situar, perceber da sua importância social e no seu contexto, mas você se valorizando e perceber que dá tempo de se transformar, e de que se você não fez escolhas boas até agora, não foi feliz até agora, não quer dizer que você não possa ser feliz. Então se planeje, porque daqui 5 anos eu quero ver vocês muito mais felizes. Exatamente. Fantástico, afinal de contas, como eu escrevi aqui, a gente infelizmente está chegando no final desse que papo pena, eu tão ficaria aqui agradável. por Isso, eu ficaria A gente toda. certamente também, mas me apropriando disso, essa mensagem tão linda que a Heloísa nos colocou, envelhecer é verbo que exige coragem, não é mesmo? E como você nos coloca, né, não se trata de negar o tempo, mas de habitá-lo com mais lucidez, com mais autonomia, com mais propriedade, né, da própria vida e desse tempo em que estamos. É isso aí. E, enfim, talvez seja isso mesmo que a curva da felicidade tente nos mostrar, não é? Que a gente precise, que às vezes o fundo do poço é só um trampolim e um ponto de partida para a gente iniciar um novo voo. Exatamente, escalar. Vamos escalar. Vamos escalar. Heloísa, gostaríamos também de pedir para você deixar seus contatos, para quem está em casa também te acompanhar, e aproveitar e falar aqui qual é a data do lançamento aqui do livro da gente, Heloísa. Olha, é imperdível. 50 mais, desperte para a vida e pare de sofrer. O lançamento vai ser dia 16 de novembro. Isso, na às livraria... 15 horas, na livraria Martins Fontes, Paulista, na Avenida Paulista 509. E é assim, eu estou muito feliz com esse resultado. Eu espero começar até levar essa mensagem para grupos, enfim, palestras, porque eu percebo que muita gente está precisando nesse momento sair, uma mão amiga para sair daquela situação que é desconfortável na vida da gente. Você tem algum canal, Instagram, que você queira passar para as pessoas te seguirem? Eu estou em todas as redes sociais, assim, eu uso muito o LinkedIn, Heloísa Helena Paiva, mas também estou como Heloísa Helena Paiva no Instagram, tenho 2 contas, Heloísa_Paiva.presspágina e Heloísa_H_Paiva.escritora. E, enfim, eu espero que vocês me sigam e que a gente possa trocar muito, porque a vida é feita de trocas. Com certeza. E a gente teve uma troca incrível aqui. Agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço. Nosso podcast vai ficando por aqui. Nós gostaríamos muito de pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, @Mulher Maravilha Podcast. E também que você consiga compartilhar essa mensagem incrível aqui que a Heloísa passou pra gente para mais e mais pessoas. É isso aí. Não se esqueçam também que agora o Mulher Maravilha Podcast também está no seu Spotify. É verdade, Roberta. Já compartilha esse conteúdo, essa entrevista riquíssima que a Heloísa nos compartilhou aqui, para que mais e mais mulheres se capacitem, façam seus turning points, né? Virem essa chave e a gente possa ajudar um número cada vez maior de pessoas. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, um beijo.